Vamos conhecer a história da primeira santa nascida no Brasil. Quem não conhecesse e olhasse para aquela velhinha mirrada, medindo apenas 1,50 m e com a aparência frágil em decorrência de problemas respiratórios que a faziam sofrer há 5 décadas, custaria acreditar estar diante de uma mulher capaz de erguer um complexo hospitalar com força de vontade, doações e muito trabalho voluntário. Bem articulada entre políticos e empresários, Irmã Dulce chegou a ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz e esteve com o Papa João Paulo II 2 vezes. Na segunda vez, quando ela já estava prostrada, doente, ele a visitou em seu convento para abençoá-la. Baiana de Salvador, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, conhecida por Irmã Dulce, nasceu em 26 de maio de 1914 e faleceu em 13 de março de 1992. Ela era filha de um dentista, professor da Universidade Federal da Bahia e de uma dona de casa. Quando entrou na vida religiosa e recebeu o hábito, escolheu outro nome, Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe, Dulce Maria. A progenitora morreu de hemorragia após um parto, quando Irmã Dulce tinha apenas 7 anos. Desde pequena, demonstrava vocação religiosa e era fervorosa devota de Santo Antônio. Antes de assumir os votos, Irmã Dulce começou a fazer trabalhos de caridade. Transformou sua própria casa em um centro de atendimento. Aos 15 anos de idade, Dulce já havia escrevido 2 cartas para o convento de Esterro, pedindo para ser freira, mas foi dispensada nas 2 vezes por ser considerada muito jovem. Ao tomar conhecimento do desejo da filha, o pai fez um trato com ela. Quando se formasse em professora, ele permitiria que ela se tornasse freira. E foi o que aconteceu. Abraçou a vida religiosa em 1933, aos 19 anos de idade, quando entrou para a congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, em São Cristóvão, Sergipe. Neste mesmo ano, ela recebe o hábito e passa a se chamar Irmã Dulce. Inicia a missão como freira dando aulas, mas logo vai ao trabalho com os pobres e sai pelas ruas de Salvador, recolhendo em sua Kombi mantimentos e produtos de higiene pessoal para cuidar dos necessitados. Ainda nos anos 30, aos 22 anos de idade, fundou a União Operária São Francisco, considerado o primeiro movimento cristão operário baiano, e o Círculo Operário da Bahia, grupo que se engajava na promoção cultural e social dos trabalhadores, fomentava a luta dos seus direitos e difundia o conceito de cooperativas. De acordo com informações fornecidas pela Obras Sociais Irmã Dulce, com a sigla OSID, nessa época, ela iniciou um trabalho assistencial nas comunidades carentes, sobretudo nos alagados, conjunto de palafitas que se consolidava na parte interna do bairro de Itapejipe, em Salvador. Nessa mesma época, começava a atender também os operários, que eram numerosos naquele bairro, criando um posto médico, ressalta a organização. Em 1939, a religiosa foi uma das fundadoras do Colégio Santo Antônio, uma instituição voltada aos operários e seus filhos. Já nessa época, ela demonstrava preocupação pelos cuidados de saúde dos pobres. Chegou a promover a invasão de casas abandonadas para transformá-las em abrigo para doentes, mas expulsa, na década seguinte, decidiu transformar o galinheiro do seu convento em um hospital improvisado. Tudo nasceu de um galinheiro. As raízes do trabalho são de 1949, quando ela não tinha espaço para abrigar 70 doentes. A religiosa pediu autorização à sua superiora para abrigar essas pessoas em um galinheiro ao lado do convento Santo Antônio. Após a autorização da sua superiora, Irmã Dulce ocupou o espaço antes ocupado pelo galinheiro, ao lado do convento inaugurado em 1947. Era o embrião do Hospital Santo Antônio, centro de um complexo médico, social e educacional que funciona até hoje, sendo considerado o maior hospital da Bahia. Um dos primeiros passos para construir o Hospital Santo Antônio, a partir do galinheiro do convento, foi a aquisição do material de construção. Irmã Dulce, com o auxílio de voluntários, dentre eles a professora Lia Costa, que inclusive doou o primeiro tijolo, organizaram uma grande procissão pelas ruas de Salvador para ganhar tijolos. Conseguiram uma quantidade enorme de tijolos. Depois, através de doações, veio o restante do material, como cimento, massas e a mão de obra voluntária.
para começar o que seria o Hospital Santo Antônio. As obras sociais de Irmã Dulce Alzide hoje têm 21 núcleos, sendo 19 deles no campo da saúde. Mais o Centro Educacional Santo Antônio, que atende 700 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no município de Simões Filho, e o Memorial Irmã Dulce, que abrigam 800 peças que contam a história da Freira Santa. Atualmente são mais de 3.000 pessoas trabalhando para que a obra de Irmã Dulce não pare. A iniciativa deu origem à tradição propagada há décadas pelo povo baiano de que a freira baiana construiu o maior hospital da Bahia a partir de um galinheiro. Dulce concorreu ao Prêmio Nobel da Paz em 1988. A indicação partiu do então presidente José Sarney e teve apoio da rainha Silvia da Suécia. A religiosa não foi escolhida, mas ter o nome cogitado fez a obra de Irmã Dulce ser reconhecida mundialmente. Principal legado da freira, as obras sociais Irmã Dulce realiza atualmente 3.500.000 procedimentos de saúde no Hospital Santo Antônio. Irmã Dulce atendia cada vez mais gente em suas obras de assistência social. Durante a ditadura militar, o último presidente do regime, general João Figueiredo, ficou emocionado ao ver a precariedade do Hospital Santo Antônio em visita a Salvador em 1979 e prometeu ajudá-la. Passaram-se 30 meses e nada aconteceu, até que os dois se encontraram novamente. Irmã Dulce não se intimidou com o cargo de Figueiredo e disparou. Já falei com Santo Antônio e ele me disse que o senhor só entra lá no céu se nos ajudar na construção do novo hospital. O presidente da República repetiu o compromisso e prometeu ajudar nem que tivesse de assaltar um banco. Rápida de raciocínio, Irmã Dulce emendou: pois o senhor me avise que eu vou com o senhor. Irmã Dulce se dedicava aos humildes, mas sabia conviver e lidar com os poderosos. Assim conseguiu doações de gente como o empreiteiro Norberto Odebrecht, o banqueiro Ângelo Calmon de Sá, o ex-governador Antônio Carlos Magalhães e com o ex-presidente José Sarney. A proximidade com o primeiro presidente, depois da redemocratização, era tão grande que ele deu à Irmã Dulce o telefone de seu gabinete. Dizia-se na época que a religiosa era a única pessoa que não era ministro nem militar a ter o número do famoso telefone vermelho da presidência. Apesar de conviver com poderosos, ela nunca subiu em um palanque político. Quando perguntavam qual era sua afiliação política, Irmã Dulce respondia: Partido dos Pobres. A morte da mãe obrigou o pai de Irmã Dulce a ser mais presente e ele escolheu o futebol para unir a família. Todo domingo, ele levava as 5 crianças para o Campo da Graça, principal estádio da Bahia na época. A garota se tornou torcedora ferrenha do Ipiranga. Na década de 1920, o clube conquistou o campeonato estadual 5 vezes e era o principal rival do Vitória. Irmã Dulce gostava tanto de futebol que, quando aprontava algumas travessuras, era proibida de ver os jogos. Esse era para ela o pior castigo. Irmã Dulce esteve perto de sofrer de novo o trauma de perder um parente querido ao fim de uma gestação. A sua irmã teve uma gravidez cheia de complicações. Em 1955, ela fez a promessa de dormir em uma cadeira se a gestação terminasse bem, o que acabou acontecendo. Ela cumpriu a palavra, só voltou a dormir em uma cama 30 anos depois, quando sofria de problemas de saúde, e foi convencida pelos médicos porque poderia piorar. Irmã Dulce admirava a arte, principalmente a música. Gostava de forró e ainda tocava gaita. Além das obras sociais, ela fundou o Cine Roma em 1948, que além de filmes, recebeu muitos shows. Foi no palco montado por Irmã Dulce que Roberto Carlos fez seu primeiro show na Bahia em 1965. No lugar, Raul Seixas e Valdir Soriano também se apresentaram. Como ocorria com boa parte dos católicos do Brasil, Irmã Dulce era admiradora do Papa João Paulo II. Ela já estava com problemas no pulmão na primeira vez que o pontífice esteve em Salvador, em julho de 1980, um dia de muito vento e chuva. Mesmo assim, compareceu na missa campal celebrada pelo Papa João Paulo II. Irmã Dulce foi chamada ao altar para receber uma bênção especial do Papa, enquanto era ovacionada pela multidão que gritava: ela merece, Irmã Dulce, Irmã Dulce. Mas houve uma consequência. A religiosa contraiu pneumonia e passou os 20 dias seguintes internada.
O Papa João Paulo II retornou a Salvador 11 anos depois, em outubro de 1991. Desta vez, ele é quem foi até a Irmã Dulce. O encontro entre ambos não estava programado e o pontífice mudou a agenda para ir ao convento Santo Antônio visitá-la. Ela já estava com a saúde bastante debilitada. Havia anos que sofria de enfisema pulmonar e sua capacidade respiratória chegou a ser reduzida a 70%. O Papa pediu para seu carro parar no hospital de Irmã Dulce e entrou no quarto que funcionava como UTI. João Paulo II segurou na mão da religiosa e foi reconhecido por ela. Após o encontro, que durou alguns minutos, o Papa se ajoelhou aos pés da escada que levava ao quarto de Irmã Dulce e rezou. Na sequência disse: "Este é o sofrimento dos inocentes, igual ao de Jesus." Menos de 5 meses depois, em 13 de março de 1992, Irmã Dulce morreu em seu quarto, ao redor de amigos e religiosos. Em 2002, completaram 30 anos de sua morte. O seu trabalho social, contudo, continuaria e se espalharia cada vez mais sua fama de santidade, inicialmente pela Bahia e depois pelo Brasil. Apelidada de o Anjo Bom da Bahia, Dulce acabou beatificada pela Igreja Católica em 2011. E na última cerimônia pública de canonização, ocorrida antes da pandemia de Covid-19, em outubro de 2019, foi oficialmente tornada santa pelo Papa Francisco. Irmã Dulce foi considerada venerável, que é uma das etapas que antecede a canonização, em 2009. 2 anos depois, ela foi beatificada. Pelas normas da Igreja Católica, para ser canonizada, são necessários que se comprove pelo menos 2 milagres atribuídos ao candidato a santo. No caso de Irmã Dulce, o primeiro deles foi a cura de Cláudia Cristina dos Santos Araújo, que se achou em estado gravíssimo por causa de uma hemorragia após dar à luz ao filho Gabriel Araújo em 2001. Os médicos não conseguiam conter uma forte hemorragia que há 18 horas definhava a mulher até morrer. Chegaram a comunicar à família que nada mais podia ser feito pela medicina. Até que apareceu o padre José Almir de Almeida, devoto de Dulce, com uma santinha nas mãos. Ele fez uma oração à santa e orientou a mulher a pedir com fé para que Dulce intercedesse junto a Deus por sua recuperação. Milagrosamente, o sangramento parou progressivamente e ela foi curada. O ato divino foi reconhecido pelo Vaticano em 2010. O segundo e derradeiro milagre que ratificou a canonização de Irmã Dulce foi a cura do músico e maestro José Maurício Moreira, que tinha glaucoma havia 14 anos. Em 1992, ele descobriu o glaucoma e nos anos 2000 perdeu completamente a visão. Em 2014, ele contraiu uma forte conjuntivite e foi atormentado por uma forte dor nos olhos. Ele conta que, já sem saber o que fazer para aliviar o sofrimento, pegou uma santinha de Dulce e a colocou próximo dos seus olhos. Com muita fé, ele pediu que ela intercedesse por ele junto a Deus para que o livrasse daquela dor, que só piorava a cada dia, e o deixasse ter mais uma noite de sono aliviado. No dia seguinte, milagrosamente, ele voltou a enxergar. Em maio de 2019, a cura milagrosa foi reconhecida pelo Vaticano, após análise minuciosa por 7 especialistas em visão. Dulce estava apta a ser canonizada, o que ocorreu em 13 de agosto de 2019. Segundo o arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger, foram reconhecidos apenas 2 milagres pela Igreja, mas chegam a todo instante centenas de relatos de casos que, se fossem estudados, comprovariam muitos milagres realizados pela Santa Dulce. A canonização de Irmã Dulce foi a terceira mais rápida da história, 27 anos após seu falecimento, atrás apenas de Madre Teresa de Calcutá, que foi 19 anos, e do Papa João Paulo II, 9 anos após sua morte. O biógrafo da religiosa, o jornalista Graciliano Rocha, autor do livro Irmã Dulce, a Santa dos Pobres, enxergava no trabalho de saúde pública realizado pela freira um gesto peculiar do que seria o Sistema Único de Saúde, o SUS, criado apenas em 1988 no Brasil, com a nova Constituição. Ele pontuou que tinha havido uma explosão populacional em Salvador, nas primeiras décadas do século XX, e o Estado falhou em promover serviços públicos de atendimento social para a imensa maioria da população pobre de Salvador,
cidade com a maior população de afrodescendentes do hemisfério sul, fora da África. O imenso contingente de pessoas estava abandonado, disse ele. Segundo Rocha, no primeiro hospital de Dulce, improvisado no antigo galinheiro, ela tinha um ambulatório com capacidade para atender a 70 pessoas. Captou recursos e, em 1960, transformou aquilo em um hospital de verdade, com 150 leitos. Uma nova reforma foi feita e, menos de 10 anos depois, o hospital tinha capacidade para atender a 300 pacientes. Em 1983, ampliado novamente, chegou a 800. A cada década dobrava de tamanho, afirmou Rocha. E o hospital não tinha nenhum pré-requisito para atender a qualquer pessoa que batesse na porta. Bastava estar doente e ter necessidade, disse ele. O biógrafo explica que tudo isso hoje pode parecer algo simples, mas antes do advento do SUS, o acesso à saúde no Brasil não era universal. As pessoas mais pobres não conseguiam atendimento e terminavam morrendo nas filas. O colapso social que Salvador viveu no período teria sido muito pior e mais doloroso para a população pobre se não fosse a firme atuação de Irmã Dulce. Ele afirma que a freira antecedeu em muitas décadas o papel que o SUS teria no futuro. Atualmente, a organização fundada por Irmã Dulce conta com 21 núcleos e dispõe de 954 leitos hospitalares. Diariamente, ali são atendidas 2.000 pessoas. Por ano, são 2.200.000 procedimentos ambulatoriais, 12.000 cirurgias e 19.000 internações, segundo informações fornecidas pela assessoria de comunicação da entidade. E a demanda tende a crescer ainda mais. O biógrafo Graciliano Rocha conta que começou a mergulhar no universo de Irmã Dulce depois que, como jornalista, acompanhou o evento de beatificação da religiosa, ocorrido em 2011 em Salvador. Ele ficou impressionado com a manifestação popular na missa campal, que reuniu cerca de 70.000 pessoas. Elas ficavam horas e horas em pé em um lugar, um grande descampado, inclusive debaixo de chuva. Chamou-me a atenção que eram pessoas de todos os tipos, ricos e pobres, brancos e negros, gente de todas as religiões e sem religião nenhuma. Aquela cerimônia, pelo tamanho dela e pela diversidade dos participantes, me fez entender que havia uma história a ser contada. Foram 8 anos de pesquisa. Rocha consultou mais de 10.000 documentos de arquivos do Brasil, dos Estados Unidos e do Vaticano. Teve acesso aos autos da canonização da Baiana e entrevistou cerca de 100 pessoas que conviveram com ela, de anônimos a personalidades, como o político José Sarney e o engenheiro e empresário Norberto Odebrecht, 1920 a 2014. Ela conheceu o empresário antes mesmo dele se formar em engenharia, que mais tarde se tornaria amigo e patrocinador de Irmã Dulce, por mais de meio século. Ela teve apoio das pessoas mais simples, mas também contava com boas relações institucionais com diferentes governos e grandes empresários. E isso foi fundamental para que a obra dela deslanchasse, afirmou Rocha. O legado religioso de Irmã Dulce é o amor ao próximo, o mais bonito dos mandamentos cristãos. Se a santidade é a mais alta honra que a Igreja Católica confere, transformar ou não alguém em santo é passar uma mensagem de qual é a visão do pontificado para a santidade. Para o pesquisador e estudioso da vida de santos José Luiz Lira, fundador da Academia Brasileira de Agiologia e professor da Universidade Vale do Acaraú, do Ceará, a imagem de Irmã Dulce é mais contundente aos olhos atuais por conta de sua contemporaneidade. Ele escreveu uma biografia dela em seu livro Candidatos ao Altar. Todos a vimos, muitos pessoalmente, outros pelos meios de comunicação ou por seu apostolado. Sendo a primeira santa brasileira nata e contemporânea, ela alcançou milhares e milhares de católicos e não católicos, visto que sua ação não via religião, cor ou qualquer outra questão, afirmou ele. Ela enxergava Deus no irmão e a ele se dedicava como se ao Cristo o fosse. Essa não distinção entre católicos e não católicos foi visível na festa de canonização ocorrida na Praça São Pedro, no Vaticano, em 13 de outubro de 2015. Na ocasião, a BBC News Brasil conversou com diversos integrantes da comitiva brasileira presente à missa. E quase um terço dos abordados declaravam-se não católicos, evangélicos, espíritas,
candomblecistas, umbandistas e seguidores de nenhuma religião. Quando perguntados, diziam estar lá porque viam na religiosa uma figura que transcendia o catolicismo, por seu trabalho na saúde pública. Desnecessário dizer, mas praticamente todos tinham alguma história pessoal ou familiar de atendimento hospitalar na Alzide.